Gratidão é o tema da nossa conversa hoje. Cheios do Espírito 4, um coração cheio de gratidão. Como? Como termos o coração cheio de gratidão? Às vezes, no meio de lutas e de crises e dificuldades, como que a gente consegue ter um coração cheio e transbordante de gratidão? É um mistério, mas a gente precisa entender esse mistério, porque o coração grato tem a ver com a liberação do céu sobre nós. Um coração grato tem a ver com milagres. O coração grato, ele faz parte da preparação do ambiente para um milagre. Um coração grato exalta a Deus. Um coração grato, ele é libertador. Um coração grato, ele cura a alma. Um coração grato, ele ajuda a gente a descansar de noite, quando você dorme no seu travesseiro. Um coração grato abençoa a tua saúde física, a tua saúde mental. E um coração grato é também um ambiente em que o Espírito Santo pode plenificar, o Espírito Santo pode encher, baseado em Efésios capítulo 5. A gratidão no nosso coração é muito importante, mas às vezes a gente está debaixo de uma luta, debaixo de uma tribulação, debaixo de uma preocupação, muito embora a palavra diga que não vos preocupeis com o dia de amanhã, embora tenhamos exortações, alertas da parte de Deus para nós, para a gente não se preocupar com o futuro. Não andeis ansiosos, a ansiedade é excesso de futuro, né? Não se preocupem, e embora existam essas exortações da palavra de Deus a nosso favor, mesmo assim, a gente com frequência se encontra em situações em que a gente está enchendo o pote da nossa cabeça e do coração de preocupações, às vezes de ansiedades e de medos relacionados ao dia de amanhã, ao mês seguinte, ao ano seguinte, ao nosso futuro. Isso acontece. Então, como que a gente pode ter um coração grato diante de Deus? Eu quero percorrer algumas verdades aqui, baseado no que a palavra de Deus fala para a gente, e eu quero extrair um pouco dessas verdades, coisas que vão abençoar a gente, princípios que vão abençoar a nossa vida e vai abençoar a tua vida. E eu peço que você fique atento, abra o seu entendimento para que o Espírito Santo possa ministrar em você. Amém, queridos? Amém? Senhor, por favor, estamos diante da tua palavra, querendo mesmo que o Espírito que a inspirou toque em cada um de nós e nos enlargueça o entendimento e transforme crenças erradas que de repente estão dentro de nós e ajuda a gente a sermos transformados um pouco mais e crescermos com as verdades contidas aqui na tua palavra. Por favor, abençoa-nos assim. Ó Deus, qualquer distração, qualquer coisa que poderia tirar nossa atenção da voz do Teu Espírito, de verdades que o Senhor vai ministrar, tira de nós, porque queremos nos concentrar em Ti e agradecemos por tudo isso no nome de Jesus. Amém. Geralmente somos gratos quando algo nos faz bem, ou somos presenteados, ou beneficiados com alguma coisa. Nesse caso, o motivo de nossa gratidão somos nós mesmos. Parece que é meio automático a gente pensar em ser grato a respeito de um benefício que está chegando a mim, certo? Ok? Aí eu consigo ser grato. Mas isso tem como motivo a gente mesmo, e tem como alvo a nossa própria satisfação. Ok? Aí a gente recebe um presente, um benefício, e a gente fica grato. Mas esse não é o conceito bíblico.
Se a gente ousar mudar os nossos motivos, a gente vai continuar grato? Se a gente tiver um motivo altruísta, um motivo voltado para o bem do outro, o nosso coração vai se encher de gratidão? Não tendo a gente como motivo, ou a gente como alvo, mas o outro. Parece que a palavra de Deus movimenta na direção do outro. É muito interessante. Eu quero lembrar que o apóstolo Paulo, ele está falando de gratidão, e certamente ele é um homem que tem o coração pleno de gratidão, de exaltação, de louvor, mas eu quero lembrar onde ele está. Já fizemos isso nos outros domingos, mas é importante lembrar, ele está numa prisão, ele está na segunda prisão em Roma, ele está na pior situação que qualquer pessoa poderia se encontrar, e ele sabe, embora convivesse com esperanças, e você percebe isso quando escreve a carta aos Filipenses, esperanças até de ser liberto, mas é evidente, o Espírito Santo não engana ninguém, e é claro que ele convivia ali com uma possibilidade, a possibilidade da morte, e isso ficou cada vez mais claro, quando ele, no último ano, no ano de 67, provavelmente, quando escreveu as epístolas pastorais para Timóteo e para Tito. Então, ele está nessa condição, absolutamente desconfortável, absolutamente cheio de medos não, mas cheio de motivos para não ser grato. No entanto, ele está falando de gratidão. Que incoerência, parece uma incoerência essa situação. Então, de repente, se nós corrigirmos a motivação da nossa gratidão, a gente pode dar uma virada na nossa vida, a gente pode dar uma virada com relação ao céu, a gente pode nos encaixar dentro dos padrões de Deus, que favorece o enchimento do Espírito Santo e favorece também um ambiente dentro de nós para os milagres, para os moveres do Espírito. Amém? Então, fica disposto aí, de alguma forma, a virar alguma chave dentro de você. Então, a gente pensando nisso, embora pareça uma incoerência, né? Eu quero que você preste atenção nos textos que estão em Efésios capítulo 5, verso 20 e 21. E depois, um texto paralelo, que é o texto de Colossenses capítulo 3, 16 e 17. Olha o que diz o texto de Efésios 5, 20 e 21. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Há uma relação entre o espírito de gratidão e a sujeição. Só isso já é incoerente, do ponto de vista natural, ok? E essa sujeição é colocar-se como escravo, é quase isso. É quase isso. E a palavra de Deus fala, dando sempre graças a Deus em tudo, ou seja, que o espírito de gratidão invada a sua vida e torne-se escravo do seu irmão. Como assim? Deixa o Espírito Santo virar algumas chaves aí, porque é muito importante. A gente precisa sair de um modo natural de pensar, amém? De um modo natural de pensar, para aprender a pensar do ponto de vista de Deus, ou aprender a pensar com a mentalidade bíblica, amém, gente? Isso vai mudar tudo na nossa vida, ok? Aí, o texto de Colossenses, olha que interessante, 3, 16 a 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Olha, preste atenção como o texto dá ênfase da ministração mútua, do serviço um ao outro. O foco está no serviço do um ao outro, não está no eu, está no nós. Amém? O foco não está no eu, o foco está no nós. Certo, gente? Estão comigo, gente?
tá? Por favor, não apenas ouça. Permita Deus corrigir algumas chaves dentro de você. Amém, gente? Para a gente corrigir a nossa própria vida e conduta. Ter um encontro com a palavra de Deus e não mudar, e não querer mudar, ou não querer corrigir, é como quem está no deserto e morrer no deserto e não entrar na terra prometida. Porque a gente tem a possibilidade de experimentar provisão, milagre, um monte de coisa, mas não acabar bem. Agora, se eu me permitir ser transformado e eu corrigir a minha vida e ajustar a minha vida aos padrões do céu, tem coisas que eu só vou acessar da parte de Deus depois que eu passar por essas correções, por esses ajustes, essas viradas de chave, por esses desertos. Mas eu tenho que passar bem pelo deserto. O deserto em si, ele não promove maturidade, nem graduação, nem nada. O deserto é uma prova. Para eu passar por ele e passar bem, eu tenho que ser aprovado na prova. Amém, gente? Quando Deus revela uma verdade para nós, o nosso desafio é aplicar. Estão comigo? Aplicar. Olha que interessante, então. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, bem parecido com o que Paulo está falando em Efésios, de 5, de 18 a 21. Hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Serviço, torne-se escravo do seu irmão e com o coração cheio de gratidão ainda. Essa é a proposta, né? É bem interessante. Deixa eu repassar a palavra sujeitai-vos do verso 21 de Efésios capítulo 5. Olha que interessante. A palavra sujeitai-vos ali é a palavra original, upotasso, tasso. A palavra tasso em grego tem a ideia de organização, tem a ideia de estruturação, T-A-S-S-O. Né? Upo, ligado ao tasso, tem a ideia de sujeição, sob. Né? Então, a palavra aqui, sujeitar-se, significa se coloque debaixo do seu irmão e ajude-o a organizar a vida, sirva-o com o propósito da maturidade. Ajude o seu irmão a crescer, ajude o seu irmão a continuar firme na jornada de maturidade cristã, que o Espírito Santo o está conduzindo e está usando você como instrumento também nesse processo todo, para que ele se torne mais parecido com Jesus Cristo. Então a palavra sujeitando-vos é o potasso, que tem essa ideia linda aí, de sujeição. Eu tentei fazer uma tradução, né, dessa palavra, e ela significa voluntariamente se colocar submisso e serviente, ok? Estão comigo? Voluntariamente se colocar submisso e serviente um ao outro. Está no plural. Todas essas palavras aqui estão no plural e tem a ideia de coletividade, tem a ideia de mutualidade, tem a ideia de um ao outro. Não é só um servindo todos, é todos servindo todos. É quem está do seu lado. Vamos fazer aquele negócio? Vamos fazer aquele negócio? Olha para quem está do seu lado. Oh, coisa chata, né? Vai, é pedagógico. Tá? Por favor, vem comigo, porque é pedagógico. Olha o que está do seu lado e fala assim: eu sou teu servo.
e responsável por ajudar você a se parecer mais com Jesus. Amém, gente? Vamos continuar. Voluntariamente se colocar submisso e serviente, um ao outro, assumindo a responsabilidade. Essa é uma característica dessa palavra tasso. É de alguém que assume responsabilidade, de organizar, de servir, de contribuir, de cooperar. Amém? Assumindo responsabilidade de servir e ajudar o irmão a crescer no temor de Cristo, para que o Espírito Santo complete a obra de formar Cristo no irmão, porque a gente não consegue formar Cristo na vida de ninguém. Isso é obra exclusiva do Espírito Santo. Mas a bênção é que o Espírito Santo usa você na vida do irmão, né? Com os frutos e com os dons, e com todas as habilidades que o Espírito Santo já depositou na sua vida. Você é um baita instrumento nas mãos do Espírito Santo, para cooperar com o teu irmão, para que ele cresça e amadureça a semelhança, a maturidade do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Essa é a proposta. Então, torne-se escravo do seu irmão, torne-se submisso ao seu irmão, torne-se serviente ao seu irmão, e assuma a responsabilidade de contribuir com o crescimento dele. E o texto não está falando para o pastor fazer isso, para o supervisor fazer isso. Assim diz o Senhor: líderes de célula, sejam subservientes aos seus irmãos. O texto está dizendo que todo o povo de Deus deve fazer isso, um para com o outro. Amém, gente? E esses particípios, eles estão ligados aos imperativos do verso 18. Isso dá força ao particípio. Significa que você pode graduar o particípio. Estão comigo? Estou falando dos verbos. Você gradua o particípio por causa do imperativo, porque eles estão guindados nos imperativos do verso 18. Isso significa que você não tem a opção de não se sujeitar ao seu irmão. A força do imperativo do verso 18 recai sobre o particípio. Estão comigo? Amém. Precisamos, só uma questão, eu decido fazer o que for preciso, e mais ainda, para contribuir com o crescimento do meu irmão, com o crescimento da minha célula, com o crescimento da minha comunidade, com a maturidade cristã daqueles que estão comigo. Não é opcional. Amém, gente? A gente segue. É assim que o texto está dizendo. E dessa forma, você faz isso com o coração absolutamente pleno de gratidão. Uau! O que está por trás disso é o seguinte: quando você serve ao seu irmão, você serve a Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Quando você ora com alguém, você gasta tempo com alguém, você visita alguém, pelo amor de Deus. Você visita alguém, aqueles que estão debaixo da tua liderança. Quando você toca na vida de alguém, é como se você estivesse servindo a Jesus. Amém, gente? Amém. É um mistério, você tem que entrar nesses mistérios. Para entrar nesses mistérios, você tem que sair do modo egoísmo. Entrar no modo altruísmo. Porque é assim que as coisas no reino de Deus funcionam. No modo nós, no modo altruísmo. Não no modo eu, ou no modo egoísmo. Amém, gente? E assim segue o texto. Muito bem. Bom, diante disso, né, como conjugar um espírito grato, mas diante dessa proposta da palavra de Deus, do texto sagrado, do apóstolo Paulo, do próprio Senhor, para cada um de nós. Então eu quero seguir aqui pensando com você algumas coisas. Precisamos ser gratos, mas deixa eu fazer uma pergunta: gratos pelo quê?
Se o nosso coração se enche de gratidão, gratidão pelo quê? Eu vou tentar responder. Primeiro, por termos sido salvos. Entende que não tem a ver um presente, nós ganhamos um presentaço, isso aqui é um baita de um presente. Nós já ganhamos, já é nosso, nós já estamos na salvação. Amém, gente? A partir disso aqui, tudo é lucro, né? Então, pelo quê? Por termos sido salvos. E dentro dessa ideia da salvação, eu ainda listei mais algumas coisas. Primeiro, porque a mensagem de salvação, o Evangelho, chegou até a gente. Deus pensou nisso. Ela fez a mensagem do Evangelho chegar até a gente aqui. Chegar até o século 21. Chegar até o Brasil. Chegar até o Paraná, até Cornélio Procópio. E chegar às diversas cidades, nem todos nasceram aqui. Deus fez o Evangelho chegar até nós. Ou seja, Deus pensou em você. Segunda coisa, porque por Deus nos dar a oportunidade de decidir por Jesus. Ele permitiu que a mensagem chegasse e agora eu tenho a oportunidade de decidir. Eu preciso tomar uma decisão de seguir, uma decisão de obedecer, uma decisão de servir meus irmãos. Não é uma questão eu tenho vontade ou não tenho vontade. Não é uma questão hoje eu não estou muito disposto. Amados, tem dias que a gente não está disposto. Para muitas coisas é verdade. Mas a gente anda uma milha a mais se for preciso. A gente segue, a gente serve. E a gente cumpre os nossos compromissos. Eu estou falando de compromissos. Se você tem um compromisso com a tua célula, cumpre esse compromisso. Você fazendo isso está servindo a Cristo. Você está servindo aos teus irmãos. Você tem uma responsabilidade, o texto está dizendo isso. Todos nós temos uma responsabilidade mútua de contribuir com o crescimento dos nossos irmãos. E um dia todos vamos dar conta dos imperativos que a palavra de Deus apresentou para a gente. Amém, gente? Amém? Não é opcional. E também não podemos ouvir uma palavra de Deus, entrar por aqui, sair por aqui, ou fazer de conta que a palavra foi legal, eu continuo cuidando da minha vida como eu bem entender. Não funciona assim. Eu preciso me posicionar diante das verdades que nos são reveladas pela sua palavra. Amém, queridos? Ok? Porque por Deus nos dar a oportunidade de tomarmos a decisão por Jesus. 3, por termos nossos pecados perdoados. Somos gratos por termos sido salvos, porque nossos pecados foram perdoados. Tudo que nos amarrava, tudo que nos afastava de Deus, tudo que nos colocava longe das promessas, tudo que nos colocava longe da família do céu, da família divina, tudo era pecado. E nós tivemos os nossos pecados perdoados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Podemos ser gratos. Também pela nova vida em Cristo ter iniciado. E essa nova vida, 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa nova vida em Cristo Jesus, ela foi iniciada, não é pleno, a gente não está consumado, ou seja, a plenitude da nossa vida com Deus, ainda a gente não experimenta, tem potencial de tudo isso em nós, mas a gente vai aprendendo na jornada, andando com Jesus, nos plenificarmos de Cristo, e aprendermos a conhecer o seu amor, e assim sermos cheios do seu Espírito. Mas é uma caminhada, nós só iniciamos quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Ok? E quando nós iniciamos essa nova vida, essa nova vida, tendo iniciado, ela é marcada por uma nova identidade em Cristo Jesus.
Essa nova vida é porque nós recebemos um novo RG em Cristo. Recebemos um novo CPF em Cristo. Nós recebemos um novo nome em Cristo. O nome do papai entrou em nós. Paulo Moral de Cristo. Ok? Eu fui aceito na família do céu. Eu voltei a fazer parte da família divina, da família celestial. Eu faço parte. Amém, gente? Então eu recebi uma nova identidade em Cristo Jesus, por isso eu posso ser grato, porque está tudo dando certo na minha vida? Não, porque não tem ninguém doente na minha família? Não, mas é porque eu nasci de novo, eu tenho uma nova identidade. E essa caminhada dessa nova vida também é marcada por uma jornada de libertação e transformação em Cristo. Eu sou grato por tudo isso, porque na minha caminhada com Jesus eu vou experimentando, provando transformação, não acaba nunca, é uma jornada. Amém, gente? Amém. E precisa acontecer transformação, não se concebe uma vida cristã de anos e anos e anos, sem que nós não sejamos transformados. Quem anda com o poder de Deus, o Espírito Santo guiando os nossos passos, como diz Romanos capítulo 8, os que são guiados pelo Espírito é que são os filhos de Deus. E os que são guiados pelo Espírito Santo, experimentam a obra do Espírito em nós, de transformação, que aproveita todas as circunstâncias, as boas e as más, principalmente as más, principalmente as situações ruins da nossa vida, para nos aperfeiçoar. Amém? E também essa nova vida tem iniciado, também é marcada por restauração de nosso destino, de seguir a missão que Cristo iniciou. Dar seguimento, na verdade. Dar seguimento na missão que Jesus iniciou. Temos motivos para sermos gratos. Tudo isso tem a ver com o fato de termos sido salvos. Não fomos salvos para nós mesmos, fomos salvos para Ele. A salvação é o início de uma nova jornada. E nessa jornada nós somos curados e transformados, mas também o Senhor nos engaja na obra do Evangelho, da missão, da continuidade à missão que Jesus começou lá atrás. Amém? Um segundo motivo, por quê? Gratos pelo quê? O segundo motivo, porque por Deus ter nos feitos a todos nós, seus cooperadores na implantação do seu reino. Não apenas me salvou, Ele me deu um propósito, um destino. Não apenas me deu um trabalho para fazer. Ele falou assim, vem comigo. Deus falando, vem comigo, se torna meu cooperador. Amém, gente? Não é algo que eu invento fazer, decido fazer, não. É uma obra que Deus já está em execução. Deus já está executando. E aí Ele nos convida a sermos os seus cooperadores para continuar pregando essa mensagem para alcançar outras pessoas. Tudo isso é motivo de gratidão. Essas verdades devem invadir o nosso coração. Por Deus ter nos feito seus cooperadores na implantação do seu reino. Isso tem a ver com Deus nos restaurou em Cristo. B. Deus em Cristo nos reconciliou à família celestial. Nós fomos reconduzidos ao céu. E nesse ambiente de sermos reconciliados com a família celestial, nos deu a sua paternidade, família, questão de família. Ele nos curou, Ele nos pôs em família de novo, nos restaura com a família do céu, e a igreja se torna uma grande família. Ele nos deu a sua paternidade em Cristo. Ele nos fez filhos em Cristo, tudo em Cristo. Sempre depende de Jesus todas as coisas. Nunca é o ego, o egoísmo ou o eu. Sempre é o nós e o altruísmo. E não é eu por eu mesmo. É tudo Jesus. Ele é o Filho. Ele é o homem perfeito. Ele é o humano. Ele é a pessoa que Deus idealizou para nós como ser humano. É em Cristo que fomos restaurados. É nesse segundo Adão que nós somos feitos gente de novo.
É tudo baseado em Jesus Cristo. Não sou eu, o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo. Não, é Jesus, o quanto eu estou nele, o quanto ele está sendo formado em mim, tudo é Jesus. Amém, gente? Vivemos por ele, dormimos por ele, acordamos por ele, trabalhamos por ele, cuidamos da nossa casa por ele, ministramos por causa dele, trabalhamos por ele, damos testemunhos de Cristo por causa dele. A nossa vida é em função de Jesus. Tudo é Jesus, ele que é sustentador do universo, ele que sustenta o macro, ele que sustenta o micro. Ele que dá sustentação a cada molécula do nosso corpo, é Ele que dá sustentação e vida a cada órgão dentro de nós, é Ele que dá sentido e sustentação à estrutura atômica que existe em todo o universo. Tudo depende de Jesus e da sua energia. Ele é o poder de Deus que dá estrutura, dá taço a todo o universo. Legal, é assim? Ele, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Então, se crescemos, crescemos nele, se melhoramos, melhoramos por causa dele, se amadurecemos, amadurecemos na direção dele, se avançamos, avançamos porque ele nos dá força, se temos um destino por causa dele, tudo é Jesus. Amém, gente? E ele nos restaurou o senso de pertencimento e propósito. Gente, senso de pertencimento e propósito. Nós pertencemos. Não estou solto, não estou alheio. Aqueles que não nasceram numa família estruturada, ou não conhecem direito seu pai, sua mãe, quando conhecem a Jesus, tudo isso começa a ser restaurado dentro dele. Senso de pertencimento, família e propósito. Pertencimento, família e propósito. Só Jesus pode fazer isso. A igreja tem essa mensagem, a igreja tem essa verdade. Nós precisamos pregá-la. As pessoas estão indo para o inferno e nem sabem. Nós sabemos. Mas nós sabemos. Nos fez entrar nos negócios da família. Esse negócio de Deus nos reconciliar à família celestial, não como um anexo, assim, de pouca importância, não. Ele nos convida a fazer parte dos negócios de família. Quais os negócios de Deus? Quais os negócios de Jesus? Ele convida a gente a fazer parte dos negócios dele. Qual é o negócio dele? É alcançar o perdido. Alcançar as pessoas. Esse é o negócio do papai. Então a gente entra nos negócios dele. Eu já fui alcançado. Esse é o alvo? Não. Você foi alcançado para se tornar um instrumento de resgate. É Deus quem faz, mas Ele vai usar a gente. Amém, queridos? Nos fez entrar nos negócios da família e para ajudar, ainda no final das contas, Ele nos dá herança de família. Deus nos deu herança do céu. Tudo isso é motivo de sermos gratos. Amém, gente? E não está pensando aqui, está tudo indo bem na minha vida, então eu sou grato. Tem muita coisa indo mal na minha vida, então eu não vou ser grato? Não. Essas verdades devem preencher a minha mente e o meu coração. E mesmo no dia da lágrima, mesmo no dia do choro, mesmo no dia do sofrimento, eu posso ajustar o meu coração, a minha mente, a essas verdades de Deus e encher o meu coração de gratidão. Amém, gente? E Ele nos deu herança em Cristo Jesus. Também relacionado a sermos cooperadores na implantação do seu reino, Deus restaurou a missão de Adão em Cristo. E Deus nos deu a honra de gastar a nossa vida para Ele. Deus nos deu a honra de gastarmos a nossa vida para Jesus. Você está gastando a sua vida para Jesus? Em terceiro lugar, gratos pelo quê?
Gratos por Deus zelar por seus propósitos soberanos até o fim. Amados, a gente está numa semana estranha, né? Fala a verdade. 7 de setembro, hoje é 7 de setembro. Hoje aconteceu um monte, aliás, aconteceu algumas coisas em Brasília e aconteceu um monte de coisa pelo Brasil inteiro. É uma semana bem estranha. O mundo está bem estranho. Não só o Brasil. Outras nações estão bem estranhas. Os pregadores apocalípticos, eles estão se divertindo, porque não falta motivo para pensar nos motivos que estão apontando para a segunda vinda de Jesus Cristo. Tem muita coisa acontecendo. Agora, nós somos gratos. E o espírito de gratidão não se afasta do meu coração, porque Deus continua soberano. Ele está conduzindo a história. Entenda, aquilo que de ruim acontece debaixo da permissividade do Senhor. Ele permite. A soberania de Deus não o fez um controlador e um manipulador de marionetes. O nosso Deus não é isso. Se o homem quer se envolver com o pecado, ele vai se envolver com o pecado e vai sofrer todas as consequências relacionadas. Deus dá essa permissão. Se as pessoas querem praticar maldades, elas vão praticar maldades. Se elas querem andar pela iniquidade, elas vão andar pela iniquidade. Se elas querem ser infiéis nas suas vidas conjugais, elas serão infiéis nas vidas conjugais. Se elas quiserem trocar a identidade, elas vão trocar a identidade. Deus entrega as pessoas para as suas vontades e as suas decisões. Daí a mensagem do Evangelho: para com tudo isso, toma uma decisão, vai para Jesus Cristo e começa de novo, pelo novo nascimento. Existe uma opção, existe, e ela está em Jesus Cristo. Agora, o mundo jaz no maligno, as coisas estão estranhas mesmo. Sabe qual é a pior condenação que Deus pode dar para uma pessoa? A base de Romanos capítulo 1, final do capítulo 1, início do capítulo 2. A pior condenação que Deus faz para uma pessoa é entregar ela para ela mesma e para as suas vontades e desejos. O nível mais profundo de juízo aqui, da parte de Deus, a base de Romanos capítulo 1, o nível mais profundo de juízo é quando ele fala assim: ok, então eu te entrego para os teus próprios pecados. Faz o que você quer. Faz o que você quer da sua vida. Essa é a pior coisa que Deus pode fazer conosco. Que pode fazer com qualquer pessoa. Entregar ela para ela mesma. A nossa natureza decaída precisa de rédea. A nossa natureza decaída precisa de comando. A nossa natureza decaída precisa de governo. Nós precisamos de autogoverno. Por isso o Espírito Santo em nós nos ajuda a exercer domínio próprio, autogoverno. Por isso, Romanos capítulo 6, verso 12, fala do pecado como governante. E o arrependimento de pecados como um poder de troca de governo. Ou o pecado governa, ou Jesus governa. O arrependimento de pecados é poderoso, porque ele promove troca de governo dentro de nós. Não é só lamentar por um erro que se cometeu, não. É troca de governo. Deus está no controle. Os homens continuam fazendo mal, mas Deus vai alinhar a história lá na frente. Tem coisas que estão dentro da vontade permissiva de Deus. Agora, tem coisas que estão dentro da vontade soberana de Deus, que o homem não vai conseguir mudar. Nem Satanás vai conseguir mudar. Ele permite muitas coisas aqui nesse campo,
mas as vontades soberanas de Deus, Ele está no controle da história, Ele vai fechar a história. Ele põe reis, Ele tira reis. Amém? Deus continua sendo Deus, independente de todas as situações. Mesmo sendo cooperadores de Deus, convivemos com nossas fraquezas. Deus nos deu o seu Espírito Santo, que nos fortalece e nos guia na vontade de Deus, nos convence e quebranta quando pecamos, nos perdoa e restaura, nos reconduz no caminho de Cristo e sua missão. Se a gente falhar, Ele nos reconduz. A gente se afastou, Ele nos reconduz. Fala conosco, promovendo quebrantamento e arrependimento para reconduzir a gente para o caminho. Amém, gente? Nós somos fracos. E às vezes a gente enfia o pé na jaca. Mas aí o Espírito Santo, com todo cuidado e carinho e afeto, Ele nos revela o nosso pecado e nos dá chance de arrependimento para a gente retornar para os caminhos. Ele continua fazendo essa obra com todos nós. Amém? C. Deus intervém todas as vezes que for necessário para restaurar as coisas. Na sua soberania, Ele continua fazendo isso, Ele continua no cuidado. Amém, gente? Deus permite o sofrimento, mas aproveita pedagogicamente o sofrimento para nos santificar e transformar no processo, nos amadurecer na medida de Cristo, nos assemelhar a Cristo como servos humildes, e Deus usa principalmente os sofrimentos para nos desenvolver como reis e sacerdotes à semelhança de Jesus Cristo. Ele está forjando a cada um de nós no meio do sofrimento. Não tem um lugar em que Deus forge o caráter de Cristo melhor em nós do que no sofrimento. É legal? Não é, talvez essa não seja a pergunta. Deus dá descanso? Claro que dá. Deus fortalece? Claro que fortalece. Deus consola? Claro que consola. Deus dá alternativa? Sim. Ele consola o nosso coração nas perdas, diante de perdas e diante do dia mau. Mas Ele, com tudo isso também, está criando músculos na nossa fé, músculos no nosso ser espiritual, músculos na nossa relação com o Senhor. Ele está formando em nós esse caráter de Jesus Cristo, de rei e sacerdote, porque Ele vai reinar e Ele vai usar todos nós como cooperadores no seu reino. Ele está forjando todos nós nesse trabalho. Não tem, quando está tudo bem, a gente não cresce. A gente cresce nos dias de luta. Nos dias de luta fazem a gente crescer. E Deus usa tudo isso. Deus usa tudo isso. Quero dar o exemplo do deserto. Como é que Deus faz isso? O exemplo do deserto. O deserto serviu para ensinar o povo a conhecer, depender e adorar exclusivamente a Deus. O deserto foi para isso. Eles precisavam aprender no deserto. A escola do deserto não forma automaticamente, é preciso reagir e responder aos ensinos de Deus. Em uma prova, ou somos aprovados, ou somos reprovados. O deserto faz isso com a gente. Deus precisava tirar o Egito de dentro do coração. Deus precisava tirar o espírito de idolatria do coração do seu próprio povo. E Ele usou o deserto com propósito pedagógico, para fazer essa santificação e essa transformação. No entanto, todos que entraram no deserto, já adultos, eles morreram no deserto, eles não foram aprovados, porque o deserto em si, ele não promove a transformação, ele é um ambiente de ensino, é um ambiente pedagógico, um ambiente onde Deus vai tratar. Nós precisamos responder. Deus está falando com você, responda. Deus está repartindo verdades com você, corresponda. Deus está mostrando princípios, crenças, valores para você, que a sua vida não está encaixando direito, então corrija a sua vida e se ajusta. Amém, queridos? Isso é importante, assim nós vamos sendo formados e transformados.
transformados e formados. Mas o deserto faz isso com a gente. Outro exemplo que eu trago é o exemplo de Ruth, tremendo. Hoje na devocional que fizemos, lemos a respeito de Ruth. Na pregação lá na Ina de Londrina, o pastor Luiz, que fez a pregação hoje lá, ele pregou parte da mensagem em cima da vida de Ruth. O que acontece? Qual é o exemplo? Quais são as lições que a gente aprende com Ruth? Noemi e Elimeleque. Noemi é uma judia, Elimeleque um judeu, da família de Judá. Eles foram para uma fome, no tempo dos juízes ainda, uma fome deu muito problema lá, e Noemi e Elimeleque e seus 2 filhos, eles mudaram para Moabe, uma outra nação ali depois do Jordão, hoje na região da Jordânia. Então eles mudaram para lá e ficaram 10 anos para lá. Lá na terra de Moabe, Elimeleque morre e os seus 2 filhos morreram. Terrível. E deixaram 2 viúvas, 3 viúvas na verdade, porque Noemi ficou viúva e ficaram viúvas também Orfa e Ruth, viúvas de Malom e Quilion. De repente está Noemi e as 2 noras viúvas, as 3 viúvas, diante de uma catástrofe. De um período pequeno de tempo, a metade da família faleceu. Terrível. Imagina o drama, imagina a tristeza, a melancolia, o terror de tudo isso. Ao ponto de Noemi dispensar as noras para cada uma cuidar da sua vida dentro da sua própria terra, porque as 2 eram moabitas, porque ela voltaria para Israel e tentaria ser resgatada ou algum parente cuidar dela lá antes dela morrer. Ruth, você conhece a história, a Orfa foi embora, mas Ruth colou em Noemi, falou assim: aonde você for eu vou, onde você dormir eu durmo, aonde você se estabelecer, ali eu vou me estabelecer também. Ela se tornou praticamente uma filha de Noemi, e voltaram juntos para Israel, e na região de Belém, se estabeleceram lá. Toda a pequena cidade ficou sabendo do que estava acontecendo, ao ponto de acontecer aquilo que você conhece, evidentemente, na história, que Boaz foi acionado lá. Noemi deu uma orientação para Ruth, ela começou a colher grãos da plantação de Boaz. No fim das contas, Boaz casa com Ruth, supre a sogra, a Noemi. Ruth tem um filho com Boaz. Boaz resgata Ruth, e diante de uma tragédia familiar, poderiam ter alguns momentos dessa tragédia que eles pensaram: vamos só esperar morrer, porque não há nada mais que a gente tem para esperar. Deus permitiu todas essas coisas acontecerem, então vamos só esperar morrer, porque deu tudo errado na nossa vida. Talvez uma punição por Deus ter nos decidirmos ir para Moabe e tentar a vida em Moabe, que eram inimigos de Israel. E eles voltam. Então vamos esperar morrer e Deus tenha misericórdia de nós. No entanto, quando eles buscaram Deus, e Noemi parecia ser uma mulher fiel ao Senhor, e Deus acaba honrando Ruth porque ela se mostrou fiel a Noemi. Essa relação horizontal é importante para a nossa relação vertical. Estão comigo? Amém? Abençoa o teu irmão. Isso pode liberar orações no vertical. Abençoa o teu irmão. Isso pode liberar bênçãos, pode liberar provisão, pode liberar milagres, pode liberar um monte de coisa. Você lembra que em Cornélio, lá em Atos capítulo 9, ele diz para Pedro que as ofertas que Cornélio faziam
estavam sendo contabilizadas pelo Senhor ali, como se fossem orações. Faz o bem para o teu irmão, e faz o bem sempre para o teu irmão. Cuida dele, ajuda a cuidar dele, ajuda ele a crescer. Isso libera o céu sobre você. A gente se cuida no horizontal. Na verdade, Deus está cuidando de todo mundo quando o seu Espírito nos usa para tudo isso. E isso libera o céu sobre todos nós. Amém, gente? Aí o que acontece por final das contas? Ruth tem um filho com Boaz. E o filho de Boaz se chama Obed. Obed cresce, casa, tem um filho. E o filho de Obed se chama Jessé. E o filho de Jessé se chama Davi, o grande rei Davi. A genealogia de Jesus Cristo tem uma Ruth, uma moabita dentro dela. Tem a história de Noemi, esse romance, essa história linda de Noemi. Era uma catástrofe, mas Deus interviu. Deus intervém. Deus intervém. Deus intervém, Deus intervém, Deus intervém. O nosso Deus gosta de intervir. Ele põe a mão nas coisas, Ele transforma. Não importa se o tamanho da catástrofe é tão grande que ninguém consiga achar solução. Quando Deus intervém, Ele multiplica a família, Ele multiplica os filhos, Ele multiplica os netos, Ele dá herança e ainda coloca essa mulher e essa família na genealogia de Jesus Cristo. Jesus do céu, isso é tremendo. Deus intervém. Amém, gente? Amém. Podemos ser gratos porque Deus intervém? Amém. Sim, podemos ser, porque esse é o nosso Deus. Então, por que eu ficaria grato? Porque está tudo dando bem, certo na minha vida? Não. Eu saio do egoísmo e do eu. Eu entro no nós e no altruísmo. Eu olho os meus irmãos como meus queridos irmãos, que eu sou servo, que eu vou trabalhar e vou investir grana, vou investir tempo, vou investir esforço, vou investir inteligência, eu vou investir esforço, vou investir o que for preciso para ajudar os meus irmãos a crescerem à medida da estatura do varão perfeito Jesus Cristo, evidentemente pela obra do Espírito Santo, mas Ele vai nos usar a todos para nos abençoarmos mutuamente. Assim, eu sou grato ao Senhor, porque Deus intervém. Amém? E para finalizar, e a gente cear, somos gratos por termos sido salvos, por Deus ter nos feito seus cooperadores na implantação do seu reino, por Deus zelar por seus propósitos soberanos até o final, e por ter nos feito servos de nossos irmãos, assim como Jesus. Porque se sujeitar aos irmãos e servi-lo, isso é ser igual a Cristo. Jesus é assim. Jesus tem esse jeitão. E não tem sentido a gente se chamar de discípulos de Cristo e não sermos como Ele. Amém, gente? Então, nós temos motivos para sermos gratos? Sim, nós temos muitos motivos. Louvor pode vir, por favor.